Olá, alunos, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam aí com um ânimo total para iniciar mais uma semana. Bom, eu queria, antes de mais nada, parabenizar vocês, porque eu já dei uma olhada lá na plataforma Moodle e percebi que todos vocês já postaram a prova, já resolveram. Parabéns por terem cumprido com o prazo, né, com aquilo que nós estipulamos. Ainda não olhei as provas, somente verifiquei se todos tinham feito. Justamente porque o prazo para finalizar as nossas provas era hoje até as 23h55, mas como todos já fizeram, desativei já, né, a visão das provas e também o campo para enviar. Então, nesse momento, eu vou estar realizando a nossa vista de prova, né, onde podemos aí dar o nosso feedback, esclarecer algumas dúvidas, e caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar áudio, né, pelo WhatsApp, conforme vocês acharem melhor, se ficou alguma dúvida nesse feedback, ok? Mas é importante que vocês vejam essa vista de prova. Então, eu vou compartilhar agora com vocês a nossa prova. Muito bem, estamos aqui então com o cabeçalho da nossa prova. Vamos baixar aqui. Bom, questão número 1, ele está, de forma bem objetiva, está dizendo assim: a população é mantida em partes pela sobrevivência dos adultos e em parte pelos nascimentos. Quais são os 4 fatores básicos que determinam o tamanho de uma população? Então, a população, quando eu falo de fatores básicos, ele está se referindo à natalidade, né? Então, o desenvolvimento dessa população pode acontecer dessa forma, por mortalidade, por migração, que resumimos então em imigração, que seria a entrada, e a imigração, que seria a saída desses indivíduos, tá? Então, esses são os 4 fatores básicos para que uma população eu possa determinar o tamanho dela, né? Então, seria isso: natalidade, mortalidade, migração e emigração, ok? Beleza? Então, vamos para o número 2. O exercício 2 está dizendo assim: qual é a importância da resistência ambiental no crescimento populacional? Nós sabemos que um crescimento de uma população, ele é um crescimento que ele pode se tornar rápido ou pode se tornar bem lento. O que isso vai ser determinante é que todas as populações inseridas dentro de um ecossistema, ele vai sofrer barreiras. Essas barreiras nós podemos dizer que são temperatura, a disponibilidade de água, a umidade, o pH, a quantidade de oxigênio dissolvido, se estivermos falando, por exemplo, de um meio aquático, né? Também, né, um meio aquático. Podemos falar dos parasitas, né, dos predadores. Tudo isso resume em um nome só, né, que é a resistência ambiental. Então, esses termos que eu acabei utilizando, exemplificando como resistência ambiental, ele vai funcionar como um fator regulador. Então, a resistência ambiental, ele regula o crescimento, ele é importante para controlar o crescimento populacional. Essa é a principal função, então, dessa resistência ambiental que as populações sofrem. Aqui nesse gráfico, nós temos, então, o número de indivíduos por tempo, onde nós temos 3 letras. Dessas 3 letras, ele pede para a gente representar. Então, no gráfico, o que representa a curva A? A curva A, ele representa ou um crescimento em potencial, né, um crescimento potencial de uma população, uma curva em J, ou um crescimento exponencial. Beleza? Já na C, a gente vê uma curva sigmoide, uma curva onde o crescimento da população é um crescimento mais lento. Justamente por quê? Porque ele sofre os fatores que está sendo determinado na letra B, que é resistência ambiental. Beleza? Ah, professor, eu respondi que a C é uma curva em S. Tudo bem, não tem problema nenhum. Já aqui, nós temos informações para montar um gráfico. Estamos falando de um censo realizado na região tropical.
né, onde está envolvida a atividade de caça de lagartos em dunas de uma restinga. E aí, em horários diferenciados. Então, vamos perceber aqui que a gente precisava montar um gráfico na letra número 4, um gráfico de linha, onde nós vamos usar o número de indivíduos e não a quantidade de espécies, tá? E o tempo, que é dado em horas. Então, no gráfico aqui, nós montamos assim, ó, número de indivíduos e aqui o tempo, tá? Então, na horizontal, tempo, número de indivíduos na vertical. Então, vamos lá. Às 8 horas da manhã, onde eu estou com o cursor aqui, às 8 horas da manhã, tinham quantos indivíduos? 8 indivíduos. Então, entre hora e número de indivíduos, eu assinalo um ponto aqui, informando as duas informações, beleza? Já às 10 horas da manhã, já tinha quantos indivíduos? 32 indivíduos, beleza? Depois, às 12 horas, né, ou seja, ao meio-dia, nós tínhamos lá 48 indivíduos e às 14 horas, que é um período onde a temperatura está mais acentuada, nós tínhamos lá 128 indivíduos, 128 lagartos. Após o meio-dia, né, que às 14 horas já diminuiu a quantidade de indivíduos, aliás, desculpa, às 16 horas foi para 32 indivíduos, depois às 18 horas, 16 e às 20 horas da noite, 4 indivíduos. Então aqui nós ligamos, então eu pedi para que vocês pudessem fazer a ligação dos pontos, né, formasse aqui uma curva para a gente ver que essa curva, durante um período de amanhecer até um momento que a temperatura está bem elevada, você tem um aparecimento maior de lagartos. Conforme a temperatura e a hora cai, o número de lagartos diminui. Então, olha lá, número 5. Cite a possibilidade da influência de um determinado fator extrínseco, ou seja, extrínseco que é fora do organismo, na atividade de caça dos lagartos. Então, para que o caçador tivesse maior efetividade na captura de lagartos ou na caça, ele precisaria estar lá no período, né, principalmente das 14 horas. Por quê? Porque a temperatura está mais elevada. Então, esse é o fator que influencia, que é um fator extrínseco, tá? É a temperatura. Ah, professor, eu pus calor. Tudo bem, não tem problema também não. Aqui no 6, vamos lá. Suponha que o biólogo estudou uma população de pombos de uma determinada área durante 10 anos. Verificou que a taxa média de natalidade foi de 40 por ano. Então, nasceram por ano 40 pombos por ano. E de mortalidade, de 30 por ano. E de imigração, 3 por ano. E a de emigração, 8 por ano. Então, a população estava aumentando ou diminuindo? Bom, tinha que fazer uma conta simples. Vocês sabem que durante as nossas aulas, vocês sabem o que determina o aumento da população, o que determina o declínio. Então, natalidade e imigração determinam o aumento dessa população, do número de indivíduos. Mortalidade e emigração, a diminuição. O que nós tínhamos que fazer? Uma continha básica aqui, ó. Então, olha lá, mortalidade não era 30? Em 10 anos, 300 pombos mortos. Natalidade, 40 por ano, multiplicado por 10, já que o estudo foi em 10 anos, 400 por ano. Imigração, 3, multiplicado por 10 anos, 30 indivíduos imigraram, e emigração, 80, certo? Bom, ele está perguntando, a população estava aumentando ou diminuindo? Então, eu vou lá, pego lá o valor, natalidade, que é de aumento, 400, mais imigração, que é a entrada, 430, menos 380. Então, houve um total de 50 indivíduos. Esse foi o saldo final de indivíduos durante 10 anos. Ok? E aí a gente percebe que esses 4 fatores que eu coloquei para vocês são os fatores que determinam o controle populacional.
Muito bem. Na letra B ele está assim, ó. Qual a modificação média anual devido à migração? Então ele quer saber, galera, no ano, ele não quer saber em 10 anos. Não é? Ele falou anual, ou seja, no ano. Como foi essa modificação relacionada à migração? Então, mais uma continha simples. Se imigração por ano ocorre em 3 e emigração 8, então eu faço uma conta, né, de subtração, eu vou ter um saldo de quanto? Um déficit de menos 5 indivíduos, já que emigração é a saída e a imigração é a entrada. Então, se está entrando menos e saindo mais, eu estou tendo um déficit aí de 5 indivíduos, né? Menos 5 indivíduos dentro dessa população. Está saindo mais do que entrando. E na letra C, ele pede assim, ó. Se a população inicial fosse de 15 pombos, qual seria a população no final de 10 anos? Então, olha lá. 50 indivíduos era o total em 10 anos, não era? Aqui, ó. Total em 10 anos, 50 indivíduos. Se no início eu tinha 15, então eu só somo o saldo total mais 15 indivíduos, que vai dar 65 indivíduos, né, em 10 anos, tá bom? Então, ó, só pegar lá o saldo total em 10 anos e acrescentar mais 15, porque é o 15 aqui ele colocou como se a população inicial fosse de 15 pombos. 65 no total. Bom, aqui está o seguinte. A expressão, então, a expressão equilíbrio populacional significa que na natureza há um dinamismo devido às constantes alterações do tamanho das populações. Então, quando eu falo em equilíbrio, quando eu jogo aquela curva que ela faz esse movimento, eu estou tendo aqui um dinamismo. Por quê? Porque está tendo um aumento da população e uma diminuição, um aumento e uma diminuição. Claro que esse fator cíclico, né, ele acontece por quê? Por causa das resistências ambiental. Então, vai ter época lá sazonal, que é mais favorável à natalidade. Vai ter outra estação sazonal que é mais, que favorece mais a mortalidade. Né? Claro, essa não é só a estação, mas tudo aquilo que engloba, né, e que acaba permitindo uma pressão nessa população ou em outras populações para que você tenha esse dinamismo. O 8 é moleza, né, galera? Ó, entre os fatores que determinam a diminuição da densidade da população, nós podemos citar o quê? Mortalidade e longevidade. Longevidade é o tempo que ele leva para poder, tempo de vida, né? Imigração e emigração. Não, imigração é entrada e imigração é saída. Aqui eu tenho um equilíbrio. Mortalidade e imigração. Mortalidade eu tenho um déficit, mas imigração é entrada. Então, não. Imigração e natalidade, também não. Tanto um quanto o outro é aumento. Emigração, saída, mortalidade e perda. Então, aqui é a letra E, a resposta certa. Aqui nós temos a número 9. Para calcular a densidade de uma população, é necessário conhecer o número de indivíduos da área, né? Ou seja, então, a resposta certa seria o espaço, ou seja, a área que é ocupada pelo número de indivíduos. Então, é necessário o número de indivíduos, né? Eu preciso saber primeiro o tamanho da área, fazer uma contagem do número de indivíduos e saber qual é a densidade dessa população. Já no número 10, considere o gráfico abaixo, que representa o crescimento da população. Em qual dos períodos considerados a resistência do meio torna-se igual ao potencial biótico da população? Gente, potencial biótico é quando está tendo um crescimento, certo? Vai chegar uma hora que o potencial biótico ele vai estagnar. Ou seja, ele vai ficar estável. Isso eu percebo que há uma estabilidade na letra E. Então, se o potencial biótico ele tornou-se menor aqui do que estava acontecendo, ou seja, estava tendo um crescimento exponencial, e aí houve um declínio aqui, que eu digo uma estabilidade,
Quer dizer que a letra E representa que o potencial biótico tornou-se, então, igual à resistência ambiental. Se eu colocar aqui uma curva em J, ó, pode ver que esse espaço que acontece entre a curva em J e a sigmoide é resistência ambiental. Quando que ele vai parar? Quando que a resistência ambiental vai diminuir? Quando o potencial biótico estiver em igualdade. Ok? Bom, pessoal, aqui então nós finalizamos nosso feedback. Espero que vocês tenham se saído bem. Espero também que a revisão tenha ajudado muito vocês. Mais uma vez, parabenizo. Obrigado pela atenção de vocês, pelo companheirismo, pela atenção, pela ajuda de vocês. Volto a repetir que vocês são alunos assim que são de fácil convívio, de conversa, de ajuda. Isso são poucos que transparecem isso. Então, sétimo semestre, conte comigo. Vamos iniciar na próxima semana, acho que quinta-feira a gente já consegue, se eu não me engano, estar realizando novos conteúdos e assim seguimos em frente, tá bom? Então, um até logo e aguardo o feedback de vocês, ok? Grande abraço.